Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos para mais esse encontro fraterno e amoroso em torno dos ensinamentos de Jesus. Nós vamos primeiramente agradecer aos nossos mentores espirituais que estão sempre ao nosso lado, que nos elevam bondosamente até a presença de Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, que nos protege e ampara e nos leva até Jesus, para que possamos, diante do Mestre, fechar os nossos olhos, agradecer toda a bondade e bênção que Jesus derrama sobre nós e rogar ao Mestre que nos eleve à presença de nosso Pai através da prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal. Graças a Deus, graças a Jesus. E nós damos início então a esse nosso encontro, lendo uma passagem no livro Brilha a Vossa Luz, escrito por André Luiz Lopes Santana. E a lição intitula-se Conduta Cristã. Eu vou me permitir ler aqui para vocês e depois comentaremos. Perto da entrada da cidade apareceu um homem causando espanto aos discípulos. Já havia um longo tempo que ele havia perdido a saúde física e psíquica. Ele se autodenominava Legião, pois eram muitos os espíritos que o perturbavam. Onde quer que Jesus fosse, as pessoas apresentavam as mais variadas necessidades de cura física e espiritual. Foram incontáveis doentes do corpo e da alma procurando-o em todos os lugares para conseguir a cura das suas perturbações e moléstias. Em todas as situações, Jesus recomendava aos doentes que não errassem mais, demonstrando que a causa tanto dos seus males físicos quanto espirituais estava na conduta, no comportamento, ou seja, nos pensamentos, palavras e atitudes contrários ao bem que ele tanto ensinou. Ao Gerazeno, que causava pânico e confusão, o mestre pediu depois de curá-lo para que levasse alegria e gerasse harmonia às mentes e corações das pessoas, dando graças a Deus e anunciando a todos o pleno restabelecimento da sua saúde espiritual. Nesse feito, Jesus nos ensina que não basta estar são, é necessário manter-se sadio e, para tal, a conduta cristã trazida e exemplificada por ele é a terapia de excelência, que não somente curará nossas dores físicas ou psíquicas, como nos prevenirá delas, nos possibilitando uma vida muito mais equilibrada e feliz. Eu li agora há pouco aqui sobre a questão de Algerazeno que causava pânico e confusão. Gerazeno eram todos aqueles que nasciam ou moravam em Gerasa, que era uma cidade muito grande, chegou perto de ter 100 mil habitantes, que ficava muito próximo ao mar da Galileia. Próximo onde hoje está ali, seria uma região hoje no norte do Líbano. Então, Gerazeno era aqueles que nasciam ou moravam em Gerase. Evidentemente, essa cidade não existe mais. Foi antes de Cristo a existência dela e depois, por um período depois de Cristo. Mas vamos ao termo da lição que nos evoca a questão de não basta nos tornarmos sãos, nós precisamos nos manter sadios. O que significa?
que nós precisamos vasculhar a nossa alma, o nosso espírito constantemente. Porque à medida que vamos encontrando situações que precisam ser corrigidas, defeitos que trazemos, nós vamos lutando, combatendo esses defeitos e sempre que possível eliminando-os, se não totalmente, pelo menos parcialmente. Porque nós devemos continuar esse exercício permanentemente. Aí então nós vamos nos sentir, primeiramente, fisicamente e espiritualmente, claro, nós vamos nos sentir melhores. Vai melhorar a nossa saúde, tanto física e principalmente a espiritual. Porque nós estaremos tendo pensamentos bons, atitudes boas e vamos procurar fazer o bem em todas as situações que nos forem permitidas. Agora, então isso traz um bem-estar natural para todos nós, sim, sem dúvida nenhuma. Mas não basta fazer isso de vez em quando. Não vai resolver. Precisamos fazer esse exercício constantemente. É isso que a lição nos fala sobre nos mantermos sadios. Ou seja, não fazer uma vez só e parar porque eu já fiz a minha parte, está tudo certo. Não, não é assim. Eu fiz a minha parte e é necessário que eu continue fazendo outras tantas partes, para que eu não venha a cair novamente nos mesmos erros que já caímos muitas vezes anteriormente. Então, esse processo de limpeza psíquica dentro de cada um de nós é naturalmente necessário para que a nossa saúde melhore. Eu estando bem fisicamente, espiritualmente, eu terei então a condição plena de viver muito mais feliz, muito mais alegre, muito mais aberto, muito mais sorridente, ou seja, de bem com a vida. E há um outro aspecto nessa lição também, que é muito importante que nós venhamos a lembrar, que é com relação a quando Jesus curou aquele cidadão genezareno lá, que era possuído por muitos demônios, né? Jesus fez aquilo que nós entendemos por exorcismo, afastou os demônios dele e ele recuperou a sua saúde mental e psíquica, ok? Então, essas criaturas que viviam nessa localidade eram discriminadas, porque todos eles, quase todos, eram possuídos por esses espíritos ruins. Por isso que ele se autodenominava legião, porque havia uma legião de espíritos ao redor dele, tampando-lhe a visão espiritual, dificultando o seu processo ascensional e, portanto, ele vivia sempre atormentado. Agora, eles eram discriminados. E aí está a grande lição. Nós não devemos fazer discriminação absolutamente sobre nenhum ser humano, por mais heterogêneo que seja para nós, que seja assim até muito preocupante, vamos dizer assim. Porque se Jesus curou-o, livrando-o dos seus problemas, por que nós não podemos fazer o mesmo? Primeiramente, não discriminando, e que não devemos julgar ninguém, porque no fundo, todos, sem exceção, sempre merecerão uma segunda chance na vida. Para esse genezareno, a segunda chance foi a presença de Jesus, que livrou-o dos seus espíritos ruins que estavam ao seu lado. E para nós, como será que Jesus nos livrará das nossas imperfeições? Eu posso talvez não afirmar, mas concluir que, pelo nosso esforço constante, pelo trabalho constante em nossa procura de nossa melhora, seremos recompensados com a ajuda de Jesus permanentemente. Vamos pensar um pouquinho sobre essa lição, ela é muito importante. Chama-se então a questão da postura cristã que devemos ter dentro de nós. Que bom, né? Nós vamos agradecer esta oportunidade e fazermos as nossas vibrações, mentalizando muita paz, muito amor
para todo o bem universal, vibrando por todos aqueles que se encontram doentes. Se hoje nós estamos bem, utilizando a nossa plena saúde física e espiritual, damos graças a Deus, mas devemos vibrar pela melhora de nossos irmãos e irmãs que porventura estejam doentes, acamados nos hospitais. Vibramos por todos aqueles que são tomados pelos vícios, pelas drogas tão tristes que nós observamos, e vibramos pela Aliança Espírita Evangélica, que nos dá esta oportunidade de troca de informações. Vibramos pela nossa casa, Fraternidade Espírita União Maior, pequenina, mas cheia de amor, cheia de luz, para poder abrigar a todos quanto nos procuram. Pedimos permissão a Jesus para vibrarmos por toda a nossa família, nossos entes queridos, que estejam todos gozando de boa saúde física e espiritual. E vibramos por nós. Cada um de nós sabe das nossas necessidades, dos nossos defeitos, das nossas virtudes. Portanto, agradecendo a Deus e a Jesus por todas as coisas boas que temos dentro de nós, pedimos forças e coragem para eliminar as coisas não boas que ainda trazemos em nosso psiquismo. Nós agradecemos a oportunidade de nos encontrarmos novamente, ficamos felizes por este reencontro, desejamos uma excelente semana para todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Logo, logo estaremos juntos novamente. Muito obrigado e até lá.